pessoal do Teologia pra Galera, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai para nossa mensagem e eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. O primeiro deles é em Atos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Agora lá para o capítulo 9, versículo 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora lá no versículo 19 e 20. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então, galera, antes da conversão de Saulo, ele perseguia os cristãos. Saulo, que depois vem a ser o nosso apóstolo Paulo, mas antes disso ele perseguia os cristãos. Ele era um fariseu fanático, ele guardava realmente a lei, ele foi aluno de Gamaliel, e naquele versículo específico, do versículo 1 do capítulo 8, ele estava lá segurando as vestes para que o pessoal matasse Estevão apedrejado. Ele estava lá. E aí a conversão no versículo 3 e 4 do capítulo 9, que ocorre na estrada próxima a Damasco, né? Quando Jesus aparece em uma visão para Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, depois de ver aquilo lá, ele fica cego, né? E ele vai se encontrar com Ananias para que aquilo lá seja, diz a Bíblia, que cai como se fossem escamas do olho dele. E aí ele volta a enxergar. E depois o que acontece? Ele passou a pregar nas sinagogas. Ele ficou um tempo ali, passou alguns dias ali e passou a pregar nas sinagogas. E ele não pregava mais a lei judaica, ele pregava a Cristo, ele pregava somente a Cristo, que também é um dos solas da reforma, né? Solos Cristos. E isso é importante a gente ver. O que eu queria chamar a atenção nesse momento? Que quando o cristão ele tem o seu encontro com Cristo ali, um encontro de verdade, olha como que muda completamente a visão desse cristão. Ele já não mais persegue o cristianismo, ele já não mais vive em confronto com o cristianismo. Ao contrário, ele já quer pregar Cristo. Ele descobre ali um tesouro e ele quer espalhar esse tesouro para as pessoas. Então a gente tem que ver também se a gente realmente teve encontro com Cristo, porque às vezes a gente não quer espalhar Cristo, não acha que, não, se eu falar, tá falado, se não falar também não faz diferença. Faz sim, porque se você é um cristão, você tem um tesouro desse, você vai compartilhar com os outros, você não vai deixar, não, deixa meio escondido aqui pra ninguém saber, não quero que ninguém saiba que eu sou cristão, não, larga a mão, eu vou na igreja ali domingo, mas deixa quieto aqui, na minha vida social não quero que ninguém saiba. Como assim? Que cristão que é esse que vai viver escondido, escondendo o tesouro dele, escondendo Cristo? Isso aí não faz sentido nenhum. E olha só uma coisa interessante que o pastor falou domingo, o pastor lá da igreja que eu congrego. Ele disse: nesse momento as pessoas estão mais sensíveis para ouvir o evangelho. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão mais sensíveis para conseguir ouvir o evangelho. Então é uma oportunidade única que a gente está tendo e muitas vezes a gente desperdiça. As pessoas elas estão aí talvez um pouco mais depressivas, talvez precisando de ajuda. A gente tem a oportunidade de pregar e a gente simplesmente nega isso, fala: não vou falar nada, deixa quieto, não quero falar nada. E a gente precisa pregar. Quem assistiu a mensagem anterior do ID vai ver o quanto eu falei sobre ir pregar, ou enquanto estiver pregando, e que a gente não precisa ficar viajando para os lugares para pregar, mas a gente pode pregar próximo ali no nosso trabalho, seja onde for, a gente pode pregar a Cristo. E essa é a mensagem de hoje, a mensagem que antes da conversão, um cristão ele realmente não vive conforme
conforme as leis de Deus, ele não vive conforme a Cristo quer que a gente viva. Mas depois disso, o cristão ele não consegue mais esconder a sua vida, dizendo, eu não sou cristão para uns, e depois do domingo tá lá na igreja falando, não, eu sou cristão. Isso aí não existe. Paulo é um exemplo dessa mudança, que depois ele foi um dos grandes missionários, ele viajou, ele foi pregar. Você não precisa viajar, você não precisa sair da sua cidade para ir para outra e tal, mas você precisa pregar, isso é fato e acabou, entendeu? Você tem que pregar, fim. É isso que acontece quando alguém é convertido, ele fala de Cristo. Eu não tô falando para você pegar um dia assim, escrever uma pregação no papel, ir lá no seu trabalho, sentar com todo mundo e falar, olha, agora eu vou pregar. Talvez não seja isso. Se você tiver uma oportunidade dessa, beleza. Mas se você não tiver, vê nos mínimos detalhes. Olha, hoje eu acho que eu consigo falar de Cristo para um amigo aqui. Eu acho que eu consigo falar de Cristo hoje para outro amigo aqui. Enfim, você teve uma mudança com Cristo. Fale isso, espalhe isso para que as outras pessoas também conheçam a Cristo, também vivam essa mudança que você teve. Beleza? Então, galera, hoje foi isso. Foi uma rápida mensagem também, um pouco interligada com a anterior. Beleza? Então, acho que é isso. Até segunda. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e nos siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Falou? Então até a próxima. Fui!